Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha aí o nosso curso de peça prática de delegado de polícia. Eu sou Rodrigo da Silva Ferro, estou ministrando esse curso para você aqui através do nosso canal do YouTube. Então, hoje, nossa aula de número 2 do nosso curso de peça prática para delegado de polícia civil, e nós vamos falar sobre a representação por medida cautelar diversa da prisão. Essa representação, pessoal, é muito importante, muito utilizado na nossa vida prática, porque nem toda medida, necessariamente, ela vai ser de prisão. Então, às vezes, a gente precisa representar por essas medidas aí, que não necessariamente de prisão, mas que tenham alguma eficácia ali para o andamento da investigação, beleza? Então, peço que você preste bastante atenção, peço que você faça bastante proveito, tá? Para quem não conhece ainda o canal, é só entrar lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Você vai ter acesso a esse curso ministrado de forma gratuita, tá? Canal do Delegado Rodrigo Ferro lá no YouTube, beleza? Então vamos avançar aqui e a gente vai falar, pessoal, aqui sobre alguns pontos importantes, principalmente em razão da Lei 12.403 de 2011, que ela de alguma forma ali inovou no nosso ordenamento jurídico. A gente precisa fazer essa análise do antes e do depois da Lei 12.403 de 2011. Por quê? Porque antes da Lei 12.403 de 2011, tinha no nosso país, vigorava, melhor dizendo, um sistema chamado binário, ou seja, era um sistema em que o juiz ele só tinha duas opções. Antes da sentença penal condenatória, se viesse a ter uma sentença penal condenatória, o juiz só tinha duas opções. Ou deixava o investigado ou o réu preso, ou deixava ele solto ali, Então, antes da Lei 12.403 de 2011, era assim esse sistema que funcionava. Ou o investigado e réu ficavam presos ou ficavam soltos. Então, depois da Lei 12.403 de 2011, essa lei introduziu ali várias medidas cautelares diversas da prisão, que estão elencadas ali no artigo 319. Esse artigo, pessoal, é muito importante, tanto para a sua prova de peça, quanto para a sua prova objetiva. É necessário que você tenha conhecimento de quais são as medidas cautelares diversas da prisão que são previstas ali no nosso Código de Processo Penal. Então, o que a gente tem que entender aqui? Antes da 12.403 de 2011, nós tínhamos vigendo no nosso país o sistema binário. Ou o cara ficava preso ou o cara ficava solto. Depois da 12.403 de 2011, surgiram outras medidas cautelares diversas da prisão que o juiz ali pode aplicar, que não necessariamente é a prisão, certinho? Então vamos avançar um pouco. E aí a gente vai para a nossa estrutura, Para a nossa estrutura da representação. Você que assistiu a nossa primeira aula, você já deve ter conhecimento que a gente divide ali a nossa representação, em 6 pontos. E estão aqui eles: o endereçamento, preâmbulo dos fatos, do direito, pedido e autenticação, que é aquele desfecho final. Endereçamento e a parte dos fatos, eu vou pedir que você volte para a aula de número 1, que é para a gente não ficar repetitivo aqui, porque é basicamente a mesma coisa que eu falo na aula 1, é o que eu falaria aqui agora. Então eu peço que você volte, assista a aula 1, e você que assistiu a aula 1, você já sabe o que eu falei no endereçamento e nos fatos. E a gente já vai avançar aí para o preâmbulo, tá bom? Vamos avançar para o preâmbulo, que é para a gente não perder muito tempo, beleza? O preâmbulo, pessoal, é aquela parte introdutória da sua peça. Então, o que deve ter presente ali no seu preâmbulo? Eu vou citar aqui cada um dos elementos que devem estar presentes no seu preâmbulo e depois a gente vai trabalhar de um por um, beleza? O que tem que estar presente no preâmbulo da sua representação por uma medida cautelar diversa da prisão? 1. A qualificação dos envolvidos, beleza? Você tem que ter lá essa qualificação dos envolvidos. 2. O nome e iure da representação, ou seja, você tem que dizer lá no seu preâmbulo, lá nessa parte introdutória,
qual é a medida que você está representando. Então a gente vai já trabalhar aqui também com esse nome iuris. Importantíssimo esse ponto, legitimação e sua respectiva fundamentação legal. Você tem que demonstrar no seu preâmbulo, você tem que descrever no seu preâmbulo já essa legitimação e a respectiva fundamentação legal, beleza? E por fim, não menos importante, dentro do preâmbulo, você precisa citar qual é a medida cautelar prevista lá no artigo 319. Então, já no preâmbulo, você cita para o seu examinador, e no caso, na vida prática, você cita para o juiz, qual é a medida que você está buscando ali naquele momento, beleza? Então, vamos avançar. Qualificação dos envolvidos. Vamos lá para a qualificação dos envolvidos. Quando eu falo em qualificação dos envolvidos, ali naquele nosso primeiro ponto do preâmbulo, eu tenho que descrever ali na minha parte introdutória o órgão que, vai ser a Polícia Civil, a Polícia Federal, e aqui eu abro um parêntese para você importante, algo que eu já falei na primeira aula, mas eu vou ser repetitivo porque é importante. Lembre-se que você está fazendo o concurso, digamos, para a Polícia Civil do Estado do Pará, para a Polícia Civil do Estado do Paraná, para a Polícia Civil do Estado do Amazonas. Então vejam, você vai ter que colocar necessariamente aqui o órgão, a Polícia Civil do Estado do Pará, você vai ter que colocar que é a Polícia Civil do Estado do Pará, depende. Se o teu enunciado trouxer que é a Polícia Civil do Pará, aí você vai colocar do Pará. Se ele disser que é a Polícia Civil do Distrito Federal, você vai colocar. Se ele disser que é a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do estado que seja, aí você vai colocar. Se ele não colocar, utilize aquelas especificações genéricas. A banca vai te trazer, ou vai ser 3 pontos, ou entre parênteses, ou colchete, não interessa. A banca vai te dizer como é que você vai utilizar um termo genérico. Eu não recomendo que você invente, eu estou fazendo concurso para a Polícia Civil do Pará, então eu já vou colocar ali automaticamente que é a Polícia Civil do Pará. Cuidado com isso, porque se você encontra um examinador um pouco mais chato, ele pode querer encasquetar com isso aqui e te tirar alguns pontos, beleza? Então vamos avançar. Você vai colocar o órgão, que no caso é a Polícia Civil do Estado, pontinho, ou do Estado, você vai descrever qual é o Estado se o enunciado te trouxer. Lembrar que você tem que colocar o delegado de polícia com a sua respectiva lotação e atribuição. Como assim respectiva lotação e atribuição? Lembre que o problema pode te trazer que é o delegado titular, que ele é o delegado plantonista, que ele é lotado na delegacia X, do departamento Y. Então, se o enunciado te trouxer essa informação, você já coloca lá. Se ele não te trouxer, você coloca de forma genérica, beleza? Mas é importante que você indique o órgão, indique a autoridade policial e, por fim, aqui dentro dessa qualificação dos envolvidos, o representado. Essa representação vai recair sobre quem? Sobre o João, sobre o Pedro, sobre a Maria, entendeu? Então, veja lá no enunciado sobre quem recairá essa medida e você vai colocar isso na sua representação ali na parte do preâmbulo, tá? Então, vencido essa qualificação dos envolvidos, nós vamos para o nome iuris da representação. E qual é o nome iuris da representação? É justamente a representação pela decretação da medida cautelar diversa da prisão. Você vai colocar lá que você está representando pela medida cautelar, pela decretação da medida cautelar diversa da prisão, sei lá, para o cara se manter afastado da vítima, para ele não ter contato com determinada pessoa, para ele não frequentar determinado lugar. Então, no nome iuris, você vai colocar isso aqui de forma muito simples. Depois aqui no nosso modelo de preâmbulo, você vai ver como é que vai ficar, tá bom? Então, é justamente esse aqui o nome iuris da sua peça, da representação. É a representação pela decretação de medida cautelar diversa da prisão, beleza? Agora aqui no campo da legitimação e sua respectiva fundamentação legal. Lembre-se, meu amigo, que nós temos aqui, você que está com material de apoio aí, você sabe que a gente fala numa legitimação genérica, que é uma legitimação, que presta que vai te legitimar a representar por qualquer tipo de peça, que ela está prevista ali no artigo 144 da Constituição Federal, no parágrafo 4º, artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal,
Bem, ainda dentro dessa legitimação genérica, nós temos o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013. Então, essas duas legitimações aqui, elas são aquelas legitimações genéricas. É aquelas que servem, né, que te legitimam ali representar por qualquer medida. São as genéricas mesmo. O que vai fazer diferença na sua prova, se você esquecer essas duas, dependendo do ânimo da banca, dependendo do ânimo do examinador, você não terá muito prejuízo. Agora, essa legitimação específica, meu amigo, em hipótese nenhuma você pode esquecer de colocar. Se a sua prova não permitir consulta, você tem que memorizar esse dispositivo, porque senão, certamente, não é talvez, não é será não, certamente você perderá ponto. Se você não memorizar esse artigo aqui, esse dispositivo legal, que ele fala justamente da legitimação do delegado de polícia, né, para representar pela medida cautelar adversa da prisão. Então, a sua legitimação específica ela está prevista lá no artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, é necessário que você memorize, é necessário que você guarde essa informação, porque você vai ter que colocar lá no seu preâmbulo. Se você não colocar, você certamente não, certeza, você vai perder ponto. Beleza? Vamos avançar. E aqui são as medidas cautelares, né, que no seu preâmbulo você já tem que colocar qual é a medida que você está representando, que são aquelas medidas previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Também, se a sua prova não tiver consulta, você vai ter que decorar essa lista aqui, tá bom? Você vai ter que decorar essa lista, leia o artigo 319 do Código de Processo Penal, organize na sua cabeça, crie aí uma forma de você memorizar quais são os incisos. Por quê? Porque, infelizmente, a banca ela vai descer essas minúcias, ela vai querer que você coloque o artigo 319, inciso 1, inciso 2, inciso 3, a depender da medida cautelar adversa de prisão que você quer. Imagine, por exemplo, que você quer proibição de manter, né, a pessoa você quer representar pela medida cautelar adversa da prisão, de proibição de manter o contato. A pessoa não pode manter o contato com a outra. Então, aqui, proibição de manter o contato com pessoa determinada. Essa medida é prevista no artigo 319, inciso 3. Se você for representar por essa medida, já no seu preâmbulo você vai ter que citar esses dispositivos legais, tá bom? Então decore isso, memorize para o dia da prova, isso está muito fresco na sua cabeça para você não perder pontos relacionados a isso. Então, como é que fica o nosso preâmbulo, né? Como é que fica o nosso preâmbulo? Vou te mostrar aqui um modelo de preâmbulo para você ver como é que fica o preâmbulo da sua representação ou da representação pela medida cautelar adversa da prisão. Então acompanha comigo aí na tela, veja aí, ó. A Polícia Civil do Estado, olha aqui, ó, forma genérica, pontinho, pontinho, por intermédio ou através, aí vai da sua redação, né? Por intermédio do delegado de polícia, que esta subscreve, lotada, você vai colocar qual é a lotação da autoridade policial, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência com fulcro no artigo 144, parágrafo 4º, olha a legitimação genérica aí, da Constituição Federal, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013, também a legitimação genérica, e artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Lembre desse termo aqui, ó, representar, vem representar pela decretação da medida cautelar adversa da prisão, prevista no artigo 319, você vai colocar o artigo e o inciso vai transcrever com a representação, qual é a medida cautelar adversa da prisão que você quer, pelos fatos e fundamentos que seguem, beleza? Então essa é uma proposta, esse é um modelo de preâmbulo. Claro que você pode fazer as suas adaptações aí, principalmente a sua forma de redigir, às vezes é um pouco diferente, mas não pode fugir disso aqui. Essas informações, né, pô, veja aqui, ó, qualificação das partes, Polícia Civil, delegado, com a lotação, veja que a legitimação está aqui presente, o nome e iuris da peça, representado pela decretação de medida cautelar adversa da prisão, e a citação, né, de forma clara ali de qual é a medida que você está buscando, que é uma daquelas previstas no artigo 319, beleza? Então, vencido esse ponto, vencida a parte do preâmbulo, nós vamos avançar e vamos tratar agora aqui da parte relacionada ao direito, tá? O direito,
ou dos fundamentos jurídicos, depende como você também gosta de escrever. Se você pode colocar do direito, você pode colocar dos fundamentos jurídicos, que não tem problema, você não vai ter prejuízo quanto a isso. O que tem que ter, que não pode faltar em hipótese alguma nesse ponto aqui? Você não pode deixar de fora a tipificação do crime investigado. Você vai ter que citar qual é o crime investigado. O cabimento da representação ou admissibilidade da medida. Aqui, ou você escreve um ou outro. É cabimento ou admissibilidade da representação. Os requisitos cautelares e a necessidade e adequação dessa medida ao caso concreto. Beleza? Vamos trabalhar aqui de um por um, que é para que você fixe isso na sua cabeça e na hora da sua prova você lembre. Só aqui abrindo mais um parêntese também. Lembre-se, meus amigos, que peça prática, ou o nome já diz, é peça prática. Você adquire experiência, você adquire bagagem praticando, fazendo, treinando. Não adianta você querer ficar só decorando sem você praticar. A coisa ela tem que ficar muito clara na sua cabeça, porque no dia da prova não pode ficar surgindo dúvidas, tá bom? Você definiu qual é a sua peça e você já tem que fazer. Então isso tem que estar muito firme na sua cabeça e você só adquire essa firmeza, essa segurança praticando, tá bom? Então pratique bastante para que você não venha ter prejuízo no dia da sua prova, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar cada ponto aqui. Vamos lá para a parte da tipificação do crime investigado. Tipificação do crime investigado. Aqui, meu amigo, você vai colocar na sua prova ali. Quando você abrir a sua parte, você já fez o endereçamento, você colocou ali o preâmbulo, né? Já descreveu os fatos. Da parte do direito, você vai abrir um parágrafo para falar sobre a tipificação do crime. Você tem que ser muito direto. Trata-se de inquérito policial instaurado para investigar o crime de roubo circunstanciado nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, se for no caso de concurso de agente, por exemplo, salvo engano. Então veja que você tem que ser direto. Você descreve o delito e bota logo ali o dispositivo legal. Tem banca, pessoal, que ela já dá qual é o tipo penal. Mas as últimas provas, as bancas, elas vêm fazendo aí um certo mistério quanto a isso, que é para justamente você já conseguir tipificar o crime e quanto a isso ela lhe atribui alguns pontos, né? Então, não perca também muito tempo com isso, não perca muitas linhas com isso, você seja bem direto. Tá? Seja bem direto, descreva qual é o tipo penal e já coloque ali qual é o dispositivo legal relacionado a esse crime, tá bom? Um parágrafozinho aí de 3, 4 linhas no máximo para você conseguir ganhar esses pontos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora do cabimento da representação ou admissibilidade. O cabimento da representação, meus amigos, ele está previsto lá no artigo 283, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Você vai ter que decorar, se a sua prova não for de consulta, você vai ter que memorizar esse dispositivo. A admissibilidade da representação ela está prevista no 283, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O artigo ele diz o seguinte: as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada, pena privativa de liberdade. Ou seja, então a representação pela medida cautelar diversa da prisão só será possível quando a gente estiver tratando de crime que é punido ali, né, com pena privativa de liberdade. Qualquer tipo de pena privativa de liberdade. Pode ser prisão simples, pode ser reclusão, pode ser detenção. Mas tem que ter previsão, né, legal no tipo penal ali, de pena privativa de liberdade. Vou te dar um exemplo de um caso que não caberia, por exemplo, a representação por medida cautelar diversa da prisão. Artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. A gente sabe que a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Droga, lá no seu artigo 28, que trata do crime de posse de droga para consumo pessoal, não prevê, né, pena privativa de liberdade. Então, automaticamente, não caberia a representação por medida cautelar diversa de prisão nessas hipóteses, beleza? Então veja, a medida ela só vai ser admissível, ou seja, só vai ser possível o pedido, né, se estivermos ali diante de um crime punido com pena privativa de liberdade, tá bom? Cuidado com isso, principalmente em provas objetivas. Eles dizem que
que é pena de reclusão, pena de detenção, não. Veja que é qualquer pena privativa de liberdade, a medida vai ser cabível, tá bom? Então vamos avançar, vamos agora dos requisitos cautelares, tá? Vamos lá falar dos requisitos cautelares. A gente sabe que os requisitos cautelares consistem ali no fumus commissi delicti e no periculo in mora. O fumus commissi delicti nada mais é do que a prova da materialidade e os indícios de autoria. Então você vai ter que ir lá no enunciado da sua questão, lá no enunciado da sua prova, e você vai ter que buscar dentro do enunciado as informações que trazem segurança para você, que você consiga provar para o examinador a materialidade do crime e os indícios de autoria. Tá? Imagine, por exemplo, um crime de ameaça. Imagine que você está diante de um crime de ameaça que você vai representar por uma medida cautelar diversa da prisão. Por exemplo, a materialidade, ele pode estar contido num print, né? Imagine que a pessoa que ameaçou, ela mandou um print para outra. Isso é muito comum, você vai ver na sua vida prática. Então é muito comum que uma pessoa ameace a outra mandando um print. Então, pessoa mandando uma mensagem pelo aplicativo de mensagem ali do WhatsApp, por exemplo, Telegram, que seja. Então veja que esses print dessas conversas, se tiver descrito, por exemplo, o seu problema, no seu enunciado, pode ser ali a prova da materialidade, os indícios de autoria, aquele telefone registrado no nome do fulano, no nome da ciclano, entendeu? Então você vai ter que ir lá no enunciado e vai ter que buscar essas informações, que aí você irá demonstrar o fumus commissi delicti, beleza? O periculo in mora, você tem que demonstrar que a demora na aplicação da medida trará prejuízos aí para a investigação. Também você vai lá no enunciado, você vai atrás ali de algum conteúdo que diga isso, né? Que traga esse detalhe, que se não for decretada a medida, né? Aquelas ameaças podem se efetivar, esse tipo de coisa. Então você tem que demonstrar para o juiz, olha, juiz, ou examinador no caso da sua prova, né? Olha, eu preciso que essa medida seja aplicada porque senão, né, a gente pode ter prejuízo na produção da prova, a investigação vai retardar, esse tipo de coisa. Você tem que demonstrar isso para o juiz de forma muito clara ou para o examinador aí, no caso da sua prova, tá bom? Então vamos lá para a necessidade e adequação. Também na parte do direito, e nesse particular aqui por conta do artigo 282, inciso 1 e inciso 2, eles traz essa questão da necessidade. Você tem que demonstrar para o examinador que a medida é necessária. E quando é que a medida é necessária? A medida é necessária para... Essa necessidade, ela está voltada ali basicamente para aqueles requisitos do artigo 312 do Código do Processo Penal. Então a medida é necessária para quê? Para garantia da ordem pública, para evitar a prática delitiva, para aplicação da lei penal. Então você vai mostrar essa necessidade basicamente citando que está presente ali um daqueles requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, aqueles lá da medida preventiva, mas eles servem para mostrar que a medida é necessária. Já a adequação prevista ali no inciso 2 do 282, o que você vai ter que demonstrar para o examinador? Você vai demonstrar que aquela medida é proporcional, que aquela medida é adequada ao caso concreto. Então imagine que determinado cidadão, toda vez que ele vai para um bar, ele arruma confusão, ele briga, ele xinga as pessoas, e em razão disso ele vai parar na delegacia e tem um processo criminal relacionado a esse fato dele. Então veja que você tem que demonstrar para o juiz que é necessário que se aplique uma medida cautelar diversa da prisão. Por quê? Para que esse cara pare de frequentar bares, porque toda vez que ele frequentar bar, ele arruma confusão, ele arruma problema, ele comete um crime. Então veja que essa medida ela é adequada, ela é proporcional no caso concreto. Então você tem que demonstrar isso e citar os artigos, não esqueça. Cita o 282 em questão 282 inciso 1 relacionado à necessidade e o 282 inciso 2 relacionados à adequação, beleza? Então, vencido esse ponto, aí a gente traz aqui uma proposta mais ou menos aqui para você ter ideia, de como é que ficaria ali, né? A questão da parte do direito. Como eu te falei, um parágrafozinho falando aqui a respeito do tipo penal, né? Analisando os elementos produzidos na investigação, verifica-se que o representado praticou o crime X,
previsto no artigo Y do Código Penal, ou pode ser numa lei especial, depende da situação concreta que você está ali diante de você. Beleza? Então, um parágrafozinho você resolve o problema. Mesma coisa, um parágrafozinho você fala a respeito do cabimento, da admissibilidade da medida. A medida mostra-se cabível nos termos do 282, parágrafo 1º do Código do Processo Penal, pois o crime investigado é punido com pena privativa de liberdade. Tá bom? Aí dos elementos produzidos na investigação se extrai o fumus convicti delicto, estando presente a prova da materialidade do de autoria. Por sua vez, o perigo memória está presente, pois se a medida não for aplicada, acarretará retardamento das investigações e prejuízo na colheita dos elementos de informação. Então veja que é tudo muito direto. Às vezes a gente fica com medo, achando que o número de linhas ali ofertados pela banca não é suficiente, mas é porque às vezes a gente se prolonga demais em determinadas situações. Você tem que ser muito direto, tá bom? Você tem que ser muito direto mesmo ali. Você não pode deixar informações importantes de fora da sua representação, mas também você não pode ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Por isso você tem que ser direto e objetivo, tá? Aí o último parágrafo, por exemplo, nos termos do artigo 282, inciso 1 e 2 do Código do Processo Penal, a medida é necessária, pois a investigação aponta que o investigado continua praticando os crimes, bem como coagindo vítimas e testemunhas, conforme folha estatal. A medida a hora pleiteada se mostra adequada e suficiente ao caso concreto. Então esse aqui eu fiz assim de forma bem genérica, não está baseado em nenhum enunciado concreto, só para você ter ideia mais ou menos como é que é essa situação, tá bom? Aí agora nós vamos para a parte do pedido, já quase finalizando aqui a nossa aula. O que o seu pedido deve conter, meus amigos? O que deve conter? Deve conter expressamente a aplicação da medida, tá? Uma daquelas medidas do artigo 319. Então lá no seu pedido você já tem que dizer para o juiz o que você quer, o que você está querendo, o que você está buscando. Qual é a medida, por qual aplicação de medida você está representando. Tem que ser de forma bem direta. Então eu quero que o João não se aproxime da Maria, eu quero que o Pedro não tenha contato com o José. Então você tem que falar, deixar isso bem claro já no seu pedido, tá bom? Manifestação do órgão do Ministério Público, lembrando que em regra, né, o Ministério Público ele é o titular da ação penal, então é importante que a gente ouça o Ministério Público, é importante que o juiz ouça o Ministério Público, que ele dê o parecer dele ali. E geralmente, quando o Ministério Público não é parte, ele é pelo menos o fiscal ali da ordem jurídica, né? Então, é necessário que a gente peça ali para o juiz ouvir o Ministério Público, até porque segue essa praxe aí mesmo no dia a dia, tá bom? Não pode também faltar a intimação ali no prazo de 5 dias, no termo do 282, parágrafo 3º, do representado, tá? Lembre que o representado ele precisa ser ouvido, ele precisa se manifestar. Essa é a regra, tá? Você só vai dispensar ali a oitiva prévia do representado se for um caso de urgência mesmo, de extrema urgência, de perigo de ineficácia da aplicação da medida, tá bom? Mas a regra é que o representado ele seja ouvido, ele dê ali também a sua versão da história. Às vezes a vítima pode não estar falando a verdade, às vezes pode não estar sendo bem daquele jeito ali que foi falado pela parte. Então é muito importante que a vítima, o representado melhor, seja ouvido, tá bom? Isso tem previsão lá no 282, parágrafo 3º, e é importante que seja citado também no seu pedido, tá? E quando for necessário também tem que ter um expresso pedido, tem que ter um pedido expresso ali para oficiar o órgão sobre qual recairá a medida aplicada, tá? Então imagine que eu tenho, então olha, quando necessário, expresso o pedido para oficiar órgão sobre o qual indiretamente recairá a medida aplicada. Vamos lá, qual é essa situação? Imagine que nós temos ali uma situação em que tem um policial que está sendo investigado. E aí o delegado de polícia, ele pede o afastamento daquele policial das suas atividades. Então vejam que o policial vai ser afastado, mas vejam que vamos imaginar que seja um policial civil da Polícia Civil do Estado do Pará. Então é necessário que se oficie a Polícia Civil do Estado do Pará, né, para que cumpra esse afastamento do policial. Então o policial é oficiado, ele toma ciência da decisão, mas o órgão também, onde ele trabalha, precisa ser oficiado, né? Então é por isso que por isso que eu botei aqui, ó, quando necessário, tem que ter esse pedido expresso também, para que se avise, né, para que se comunique um órgão sobre o qual recairá a medida, tá bom? Então vamos lá, imagine aqui
Veja aqui mais ou menos como é que poderia ficar, né, uma proposta aqui, um modelo de pedido. Ó. Ante o exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados, represento pela decretação da medida cautelar, aí você vai dizer qual é a medida, prevista no artigo 319, inciso, após a manifestação do Ministério Público e intimação do representado, para que, querendo, manifeste-se nos autos nos termos do artigo 3º, nos termos do parágrafo 3º do artigo 82 do Código de Processo Penal. Então, essa daí é mais ou menos isso aqui. Isso aqui tem que ter, no mínimo, no seu pedido, para que você tenha aí uma pontuação justa na sua correção, tá bom? Então, para finalizar aqui, nós temos a autenticação, né, o desfecho. Então, a autenticação é muito simples. Lembrar ali da nomenclatura do cargo, delegado de polícia, lembrar que você não pode assinar o seu nome, em hipótese alguma, senão você vai ser eliminado, né, porque você vai estar identificando sua prova. Então, você vai botar a nomenclatura do cargo, local e data. Então, o desfecho ele fica desse jeito, meu amigo, aquele finalzinho lá da sua prova. Nesses termos, pede deferimento, local e data. Se a tua prova não disser qual é o local nem qual é a data, você bota local barra data mesmo. Delegado de polícia. Aí você pode colocar, se for o caso, se for um plantonista, vai colocar o delegado plantonista da delegacia X, o delegado titular da delegacia Y. Se o teu enunciado te trouxer essa informação, você vai colocar aqui, tá bom? E aí, meu amigo, feito isso, você com certeza vai conseguir uma pontuação aí muito boa na sua prova e ficar muito próximo da sua aprovação. Então, finalizando a aula, mais uma vez aqui, bons estudos para vocês, fiquem com Deus e não esqueçam, assinem lá, inscrevam-se no canal do Delegado Rodrigo Ferro e fique por dentro do nosso curso de peça prática, tá bom? Um curso gratuito, você não paga nada por isso. Quem tiver interesse também de ser direcionado lá, sempre eu deixo o link do nosso grupo de estudo, que é o Projeto Delta 2020. Então, você que quiser participar, você que tem vontade de participar do nosso grupo de estudo, é só acessar o link lá que vai te direcionar para o nosso canal, para o nosso grupo de estudos lá do WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos, e até uma próxima.